Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos análises de fundos imobiliários, fiagros, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos analisar o XP Industrial negociado com o código XPIN. O fundo apresenta vários pontos positivos, mas o investidor deve prestar atenção também à dívida do fundo, que é relativamente alta em relação ao seu patrimônio. Vamos analisar todos esses dados, os últimos resultados publicados pelo fundo e, ao final, apontar os seus pontos positivos e negativos. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar com uma visão dos ativos do portfólio. O fundo possui uma distribuição geográfica relativamente concentrada. Então, ele possui um ativo aqui na região de Extrema, próximo aqui na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Tem alguns ativos concentrados aqui entre Itatiba e Atibaia, né? E também próximos à cidade de Jundiaí. É uma região interessante, né, que bastante próxima aí, né, um centro industrial importante do país. E apesar da concentração, entendemos que esse não é um ponto fraco do fundo, né? Vamos começar pelos galpões em Jundiaí. O Jundiaí 1 tem 45 mil metros quadrados e participação de 100% do fundo. O Jundiaí 2 tem 43 mil metros quadrados, também é 100% do XPI. O Barão de Mauá, em Atibaia, né, tem 59 mil metros quadrados, é 100% do fundo também. O CIA em Atibaia, 36 mil metros quadrados, 100% do fundo. O Gaia em Atibaia, 96 mil metros quadrados, é o maior imóvel do portfólio do fundo, tem participação 100% do XPIN. E o Extrema 1, em Extrema, Minas Gerais, de 28 mil metros quadrados, também participação integral do fundo. Então, todos os ativos são de propriedade exclusiva do fundo. Esse é um ponto interessante em relação ao seu portfólio. Então, temos aí quase 97% do patrimônio investido em imóveis. Os contratos, quase 85% são contratos típicos, então tem uma maior incerteza em relação ao inquilino, né? Se o inquilino quiser deixar o imóvel, a multa é relativamente baixa, né? Os locatários, 16% com a Centauro, a Sogefi 10%, Brasil Lata 8%, Smart 7%, Natural One 7%. Temos uma distribuição bastante interessante em termos de setor, né? Comércio varejista, automotivo, tecnologia, alimentos. Não é um fundo que tem um patrimônio tão grande quanto os grandes fundos logísticos da Bolsa, né? Mas, apesar do patrimônio ser menor, ele tem uma boa distribuição em termos de setores, né? 64% está corrigido pelo IPCA. A gente tem 91% dos contratos com prazo mais longo, além de 2025. E a vacância apresentou queda, então ela saiu aí de 15,9% para 11% no último ano. É um resultado interessante, né? Resumindo aqui, são quase 310 mil metros quadrados em 7 condomínios, onde estão localizados esses galpões. A inadimplência acumulada é de 18%. Esse é um ponto de atenção também para o investidor, né? Então, a inadimplência ela está um pouco mais elevada, né? É também um ponto que merece atenção para o investidor. Vamos então para o resultado financeiro do fundo. Ele tem uma receita aí de quase 5 milhões de reais no último mês, né, relativos à locação, né. Ele tem também uma pequena receita em LCI e renda fixa. Um ponto importante das despesas do fundo são os quase 960 mil reais
que o fundo paga com despesas financeiras. Então, esse é um ponto importante que o investidor de XPI deve ter em mente. Ele paga ali quase o equivalente a 20% do que recebe em locação como despesas financeiras. Então, um ponto de atenção ali para o investidor. Esse é o gráfico do pagamento bastante estável, ele mantém o mesmo valor ao longo dos meses, apesar das oscilações de resultado. Então, mas a gente percebe ali que no acumulado, ele distribui aí um pouco menos do que o resultado do fundo nos 12 meses. Trata-se de um fundo que já teve uma movimentação interessante, chegou a 4,9 milhões de negociações diárias, né? Isso ali no início de 2020. Depois de um tempo aí num patamar mais alto, ele já está aí há algum tempo na casa aí dos 600 mil reais de volume diário, o que é uma liquidez aí em um patamar mais baixo. Normalmente eu prefiro fundos com liquidez acima de 1 milhão. Caso você tenha uma liquidez muito baixa, na hora que você for se desfazer da cota do fundo, lá na frente você pode ter problemas aí, demorar para se desfazer da posição, uma vez que não tem tantos investidores dispostos a investir nesse fundo. Nesta tabela temos a comparação do ganho, retorno total bruto do fundo, né, em comparação com o IFIX. Nos últimos 12 meses ele registrou aí 13% contra 7% no IFIX. Mas quando a gente olha o gráfico longo, em que temos o valor de mercado da cota em azul claro, o valor de mercado mais o de rendimento, né, de dividendos, ele perde por IFIX ali, ele ficou abaixo nessa janela de tempo aí de existência do fundo. Vamos só voltar a falar um pouco da dívida, então, do fundo. Ele apresenta duas dívidas ali de 160 milhões de reais, com um prazo de 15 anos. Uma parte dela, a maior parte, em IPCA mais 6,5% e a outra IPCA mais 7,5%. E isso está somando aí esse custo financeiro, essa despesa financeira do fundo, incidindo aí mensalmente, tirando uma parte do rendimento dele. Vamos comparar agora o XPI com outros fundos de porte similar, né, que são negociados na bolsa. O dividend yield dele está numa faixa intermediária, mas temos fundos aí que pagam mais do que 10%, como o GGRC11 e o BTAL11. A relação preço-valor patrimonial 0,79 é a mais baixa do grupo. Os dividendos cresceram 1% somente ao ano, nos últimos 3 anos, tivemos fundos aí crescendo até 10%. Sua liquidez é baixa, então é a segunda mais baixa do grupo, é um ponto de atenção, né? Cuidado aí para não se expor em uma posição muito alta desse fundo. São 46 mil cotistas, né? Em linha aí com fundos aí de patrimônio semelhante. 3% em caixa, patrimônio de 700 milhões de reais, né? A sua taxa de administração ela é baixa, né? 0,75, só não é mais baixa que o PQAG11, que é um fundo de um imóvel só, né? Então, a taxa bastante competitiva ali. Comparando o investimento a 1 a 2 anos, a gente tem aí tanto, apesar da perda de valor da cota em 1 e 2 anos, com os dividendos recebidos, o resultado ficou aí um pouco acima da inflação no período. Tá? Então, comparando aí o valor da cota com o que ele ao longo do tempo, né? Então ele teve um aumento muito forte aí de valor da cota no final do ano de 2019, depois veio o crash, né? Tipo, perdeu bastante. Ele ficou sendo negociado num patamar um pouco mais alto, mas com a evolução do tempo ele caiu e ele está aí numa posição aí sendo negociado a valores relativamente, aí, historicamente baixos para ele, né? O rendimento médio mensal foi de 63 centavos nos últimos 24 meses. A liquidez média aí, né, abaixo de 600 milhões. São 46 mil cotistas, ele faz parte do IFIX com quase 0,5% de participação.
E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no XP. Do lado positivo, é um fundo que tem uma boa diversificação de setores e inquilinos, apesar de ter um patrimônio relativamente mais baixo do que os grandes fundos de logística da Bolsa. E é um fundo que apresentou uma queda na vacância nos últimos 12 meses. Isso traz um resultado positivo para ele. Contratos com data de vencimento mais longas e uma taxa de administração baixa. Do lado negativo, ele é um fundo com alavancagem proporcionalmente alta, impactando o rendimento mensal. Você vê ali que a parcela de quase 20% do que ele recebe de aluguel ele tem que pagar como despesa financeira. A inadimplência do fundo está alta, um fundo de liquidez mais baixa e o rendimento histórico abaixo do IFIX. São os que pesam contra aí na avaliação do XPI. Lembrando que essa não é uma recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.